Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do desafio 21 dias, onde durante 21 dias nós estaremos aprendendo algo novo todos os dias. E durante esses dias eu estarei selecionando temas diversos relacionados à minha página, conteúdos e posts que eu já postei ou que geraram dúvidas nas enquetes ou que eu ainda estarei postando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que é se existe diferença entre leite de vaca e leite de búfala. Porque algumas pessoas acreditam que o leite de búfala ele não tem lactose e a gente vai desmistificar algumas crenças aqui, tá ok? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Você que está chegando agora, se apresente, fala de onde vocês são para a gente saber e fiquem à vontade, vocês podem fazer perguntas e a gente pode fazer um bate-papo aqui e trocar informações. Esse é o objetivo, da gente se conhecer e da gente também interagir, tá ok? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Então, somos de São José do Rio Preto. Poxa, aqui do lado de Araçatuba, nós estamos bem perto. Sejam bem-vindos, Veículo da Ciência. Renata acabou de entrar. Então, vocês me respondem se está aparecendo para vocês aí o título. Vocês conseguem ver o título da live de hoje quando vocês entram? Eu coloquei aí a diferença entre leite de vaca e leite de búfala. Conseguem enxergar? Fica aí para vocês. Eu queria tirar essa dúvida porque eu tenho colocado e às vezes não tem aparecido. Aí eu gostaria de saber. Se vocês puderem me responder, eu agradeço. Renata de Araçatuba, Anjo do Xen. Seja bem-vinda, Renata. Não aparece? Poxa vida, por quê? Deixa eu ver aqui por que não aparece. Tá escrito aqui que tá fixado. A diferença, eu coloquei o título. Que pena, não sei. Ah, tá lá em cima, olha lá, ó. A diferença. Aí, Everton, obrigada, Everton. É isso aí, aparece sim lá em cima, né? A diferença entre leite de vaca e leite de búfala. É isso aí. Então é isso que nós vamos falar, gente. Se existe diferença. Tem diferença entre os dois leites? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que todos têm a mesma quantidade de nutrientes? Um tem algum diferente que o outro? A gente tem visto aí no mercado muitos produtos que estão chegando de leite de búfala e também de derivados, né? De leite de búfala. Bom, então antes a gente vai falar sobre o leite. Então o leite também é uma questão bastante polêmica, porque tem muita gente que não mais se alimenta do leite. Então vamos falar um pouquinho sobre este alimento, tá? Bom, o leite é um dos alimentos mais importantes e mais valiosos que existe devido à quantidade de nutrientes que ele tem. O leite é rico em proteína, em carboidrato, em gordura, tá? Em vitaminas, em sais minerais, tá ok? E os componentes do leite, os nutrientes do leite, gente, vai variar de animal para animal, em quantidade e em qualidade, e vai depender de vários fatores, tá? Por exemplo, vai depender da raça do animal, da alimentação, da fisiologia, das estações do ano, da doença, período de lactação, tá? Das ordenhas, das fraudes, se houve ou não a adulteração, tá? Então a gente tem assim diferentes animais com diferentes quantidades e qualidades de nutrientes no leite. Então a gente está comparando hoje o leite de vaca com o leite de búfala, tá? Segura aí, Bio, Bárbara, que a gente já fala sobre isso daí, tá? A gente já vai falar sobre alergia, intolerância. Segura aí que a gente já vai chegar lá, tá? Fiquem atentos aí. Então, só para vocês terem uma ideia, tá?
Eu disse para vocês que o leite ele é um alimento muito valioso de nutrientes, né? Muito rico em nutrientes, um dos alimentos mais importantes que existem. E ele é completo, né? Então ele tem proteína, carboidrato, lipídio, ele tem vitaminas, ele tem sais minerais, tá? E só para a gente ter uma ideia, comparando leite de vaca com leite de búfala, eu peguei uma tabela aqui só para a gente ver, vocês não conseguem ver, mas eu vou falar para vocês, tá? Proteína, por exemplo, é parecidíssimo, tá? Então, por exemplo, o leite de vaca tem cerca de 3,2 grama em 100 grama, tá? O leite de búfala 3,7, ou seja, em torno de 3 e é parecido nos dois. A gordura, o leite de búfala tem muito mais, por exemplo, 6,9, já o de vaca 3,4, praticamente o dobro de gordura, o leite de búfala. A lactose, que é o açúcar do leite, que muita gente acha que o leite de búfala não tem lactose, mas tem sim, tá? Porque é o açúcar, é o carboidrato, então tem. Então, a lactose, o leite de búfala 5,2 e o de vaca 4,7. E minerais, parecidíssimo também, ali, vaca 0,72 e búfala 0,79. Tá? Então, assim, de nutrientes em quantidade, o que a gente pode observar é que o leite de búfala tem muito mais gordura, tá? E um pouquinho a mais de proteína, mas é quase que, é muito próximo, né? Então, eu não posso dizer que seria significativa essa diferença de proteína. Mas então, o que é de diferente? Nós vamos falar, segurem aí que a gente já vai chegar lá, tá? A gente sabe, gente, que esse alimento, o leite, dos nutrientes, a proteína, ela é com certeza a mais relevante de todas as substâncias no leite, tá? Porque a elevada quantidade de proteína, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o rendimento industrial da bebida, tá bom? Então, a gente tem que as proteínas, elas normalmente correspondem a cerca de 3% dos nutrientes, como a gente acabou de ver na tabela que eu falei para vocês, 3%. E a quantidade e o tipo de proteína também vai depender de diversos fatores. Olha só, vai depender, por exemplo, da raça do animal e ela é proporcional à quantidade de gordura. Então, olha só, segura essa. Quanto maior o teor de gordura, tá? No leite, maior também a quantidade de proteína, é proporcional, tá ok? Então, para você ter uma ideia, no leite, quando a gente fala proteína do leite, não existe apenas uma proteína do leite. Tem a proteína principal, que é a caseína, tá? Tanto o leite de vaca quanto o leite de búfala tem a caseína. E a gente já vai falar um pouquinho mais para frente que existe uma diferença ainda em relação a essa caseína desses dois animais, tá? E existem as soroproteínas. Então, a gente tem as proteínas do soro, que é a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, a albumina do soro bovino, as imunoglobulinas, tá? E as glicomacropeptídeos, tá bom? Mas de todas as proteínas, então quando a gente fala assim, a proteína do leite não é uma só, tá? A principal é a caseína, mas tem também as proteínas do soro, tá? E a caseína, além dela ser a principal como nutriente, ela é muito utilizada para a fabricação de queijos, tá? Então, é através da precipitação da caseína que se fabrica o queijo. Então, você adiciona lá no leite um coagulante, pode ser ácido ou enzimático, para precipitar a caseína e a formação do queijo. Mas olha só que interessante, você sabia que existe uma diferença entre o leite bovino e o leite humano em teor de caseína? Por exemplo, olha só, o leite bovino tem cerca de 80% de caseína e 20% de proteína do soro. Já o leite humano é o contrário.
80% de proteína do soro e 20% de caseína. Só que no leite humano, essa porcentagem vai mudando ao longo da lactação. Então, começa com 80% e ao longo da lactação vai diminuindo. Começa ali com colostro, 80%, e depois vai diminuindo para 50%. Tá? Então, a caseína, além dela ser a proteína mais importante do leite, ela tem uma estrutura especial, ela é organizada em forma de micelas. O que são essas micelas? São grupamentos de várias moléculas de caseína, e aí ela é agrupada com minerais como cálcio, fósforo, além de outros sais, tá? Essas micelas, mais os glóbulos de gordura, são responsáveis pela consistência, pela cor de todos os produtos lácteos, tá? E representam a concentração de elementos sólidos no queijo, tá bom? A caseína, é interessante a gente falar e pontuar aqui que ela não é afetada pela pasteurização, ou seja, ela não perde a sua atividade quando o leite é pasteurizado, tá? Porque ela não é facilmente alterada pelo calor, tá bom? Ela permanece bastante estável quando o leite é pasteurizado, porém, ela é bastante alterada em meio ácido, quando a gente adiciona um ácido, que é um coagulante ácido ou um coagulante enzimático, que ela precipita para a produção do queijo, ela forma o coágulo para a produção do queijo. Tá ok? Mas então eu falei sobre diversas diferenças, diversas características do leite, das proteínas do leite, e o que realmente tem de diferente em termos de proteína do leite de búfala e do leite de vaca. Pessoal, o leite de vaca, ele tem dois tipos de beta-caseína. A beta-caseína A1 e a beta-caseína A2. O leite de búfala tem apenas a beta-caseína A2. E o que acontece? Quando a gente digere a beta-caseína A1, é formado um composto chamado beta-caseomorfina. Esse composto, ele pode produzir, ele pode gerar em pessoas que têm sensibilidade a essa molécula, desconfortos abdominais diversos, como, por exemplo, dores abdominais, diarreia, e pode até ser confundido com a intolerância à lactose, tá? Então, para quem tiver a sensibilidade, tá, a essa substância, a beta-caseomorfina, que é uma substância gerada pela digestão da caseína A1 presente no leite de vaca, pode substituir o leite de vaca pelo leite de búfala, porque o leite de búfala só tem um tipo de beta-caseína. Tá ok? Isso para pessoas que têm sensibilidade, tá? Pessoas que têm sensibilidade a essa proteína. Então, a gente pode dizer que a diferença entre o leite de búfala e o leite de vaca está, sim, no tipo de proteína e na digestibilidade, né? A gente pode dizer que a beta-caseína A1, que está presente no leite de vaca, e a beta-caseína A2, que está presente no leite de búfala, que no leite de búfala ela é mais digerível, tá ok? A A2 é muito mais digerível do que a A1, tá bom? Gente, é importante a gente saber que existem diferenças entre sensibilidade, alergia e intolerância. Aí no início alguém tinha falado e perguntado sobre intolerância. Vamos lá, agora é a hora que a gente vai falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Podem perguntar se tiverem alguma dúvida.
Olha só, qual que é a diferença entre sensibilidade, alergia e intolerância? Bom, a intolerância está relacionada à lactose, tá? Chemical. Sim, ok, então ótimo. Então a intolerância ela é o quê? Ela está relacionada à lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? Então a intolerância ela está relacionada à deficiência enzimática ou baixa atividade da enzima. Nós temos uma enzima chamada lactase que é responsável por digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Os intolerantes ao leite, intolerantes à lactose, o que acontece? Ele ou não tem a enzima lactase ou tem baixa quantidade, baixa atividade. Então a intolerância, o que gera? A intolerância gera desconforto abdominal, dores abdominais, né? Diarreia, em muitos casos pode gerar até vômito, e ela é gerada, essa intolerância, cerca de 1 a 3 horas após você ingerir o alimento, tá? É algo que você resolve como? Ou você não faz a alimentação você não faz a ingestão deste alimento, você tira esse alimento da sua dieta, ou você pode estar ingerindo lactase em formulações na farmácia, você compra hoje em dia, que faz o papel da enzima que não está presente no organismo para digerir, tá? Então isso é intolerância, está relacionado através da lactase. Isso, podemos degradar essa lactose através de uma lactase, exatamente, tá? Você pode comprar numa farmácia, hoje em dia existem comprimidos de lactase para você fazer essa digestão, tá bom? E aí, o que acontece? Essa é a intolerância. Já a sensibilidade, ela é menor que a intolerância, não tem a ver com a enzima, tá? E ela tem a ver com sintomas parecidos com a enzima e está relacionado também à proteína do leite que nós acabamos de citar aqui, tá? Então aí gera alguns desconfortos abdominais e geralmente essa sensibilidade ela aparece até 72 horas após a ingestão do alimento, tá? A lactase é uma enzima responsável por decompor triglicerídeo em monoglicerol, ou estou confundindo as enzimas? Você está confundindo as enzimas. Essa enzima que você está falando é lipase. A lipase é a enzima responsável por converter gordura, lipídio, tá? A lactase, ela atua sobre a lactose. Lactose é o açúcar do leite, tá bom? Meu marido sente dor de cabeça quando bebe leite ou derivado. Neila, pode ser uma sensibilidade, tá? Não tem a ver com intolerância, mas pode ser o início de alguma alergia. Seria interessante procurar um médico para ver o que está acontecendo, tá bom? Então, a sensibilidade, a intolerância e a alergia. A alergia, pessoal, ela gera resposta imunológica. A alergia é o mais grave de todos. A pessoa que é alérgica ao leite não pode se alimentar do leite, porque ela pode ter vários sintomas que pode até comprometer, que pode até levar a óbito, dependendo da reação alérgica, tá? Pode ter ali diversos problemas, tá ok? Porque todo o sistema imunológico ele vai ter uma resposta. E aí, faltei aula de bioquímica, verdade, você tem que estudar mais bioquímica, tá? Então existe essa diferença entre a sensibilidade, a alergia e a intolerância. Vocês entenderam a diferença, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. Intolerância, lactase, né? Tem a ver com a lactose e com a enzima, tá? Pessoal, existem pessoas que já nascem com intolerância à lactose, que já nascem com baixa quantidade de lactase, e existem pessoas que vão diminuindo a atividade da lactase ao longo do tempo, tá? É muito comum em adultos acima de 30 anos a perda da atividade da lactase. É por isso que muita gente fala que leite não é uma bebida para adulto,
por conta disso, por conta de que a gente vai perdendo a atividade da enzima lactase conforme vai se passando o ano. Mas isso não é para todo mundo, tá? Então, vai depender de organismo para organismo, tá bom? Então, é importante vocês saberem isso, a diferença entre sensibilidade, alergia, intolerância, tá? E que a principal diferença entre o leite de búfala e o leite de vaca está principalmente no tipo de beta-caseína. Beta-caseína, tá ok? O leite de vaca tem beta-caseína A1 e A2, leite de búfala tem somente a beta-caseína A2, ele é mais digerível, tá ok? Então a gente pode dizer, portanto, né, que a principal diferença do leite bubalino é o leite de búfala, tá? Em relação ao leite de vaca, está relacionada à qualidade nutricional, por possuir mais gordura, por possuir também, existem alguns estudos que indicam que o leite de búfala possui muito mais aminoácidos essenciais, calorias, vitamina A, cálcio, magnésio. E possui também ácidos graxos em maior quantidade, por exemplo, cáprico, mirístico, palmítico, esteárico, palmitoleico, linoleico, mais elevados do que o leite de vaca. Mas, em comparação, ainda existem estudos que dizem que o leite de vaca ele tem mais quantidade de sódio, maior teor de sódio, potássio e cloro, tá? Existem alguns artigos que citam a caseína como uma mau enzima que causa patologia ao consumidor, o que pode nos relatar sobre o assunto. Bom, primeiro que a caseína não é uma enzima, a caseína é uma proteína, tá? E a gente acabou de falar aqui sobre a caseína, falamos tudo sobre a caseína. Falamos aqui a diferença da beta-caseína A1 e a beta-caseína A2. Tá? Que existem pessoas que têm sensibilidade à beta-caseína A1 presente no leite de vaca, o leite de búfala não tem. Por quê? Porque a digestão da beta-caseína A1 gera a caseomorfina, e a caseomorfina pode gerar alguns desconfortos em algumas pessoas semelhantes à intolerância à lactose. Tá? É por isso. E existem aquelas pessoas, então, que são sensíveis a essa caseína A1 por conta da caseomorfina, e existem pessoas que são alérgicos à caseína, tá? Tanto A1 quanto A2, tá? Agora, quem não é alérgico e não é sensível, não tem problema nenhum fazer a ingestão de leite, tá? Não tem problema nenhum. É somente para quem é alérgico e para quem é sensível, tá? Então, desculpe correção do teclado automático, correção do teclado automático, não percebi. Tranquilo, tá? É isso, não, caseína é proteína, não é enzima, tá bom? Eu pego no pé dos meus alunos, porque eles confundem tudo. Eles falam, caseína é enzima, lactose é proteína e confundem. Não. Caseína é proteína, lactose é açúcar, lactase é a enzima, tá bom? Não errem mais e não confundam mais isso, tá bom? Então é isso, a caseína tem todos esses problemas para pessoas que são sensíveis ou alérgicos, entendeu, Chemical? É isso. Mas quem não tem alergia nem sensibilidade pode fazer a ingestão tranquilamente, tá? Ou seja, tanto o leite... Oi, Sandra, tudo bem? Tanto o leite de vaca quanto o leite de búfala, o que acontece? Os dois têm nutrientes, os dois têm lactose. Então, parem de falar que o leite de búfala não tem lactose, porque tem. O leite de búfala tem lactose, tá? Qual que é a principal diferença mesmo entre o leite de búfala e o leite de vaca que a gente citou aqui? Vamos ver se vocês pegaram. Então, os dois têm nutrientes, os dois têm lactose, os dois têm proteínas, porém em quantidades e qualidades diversas. E vai depender daqueles vários fatores, tá? Que a gente citou aqui. O tipo de animal, a raça, a lactação, tudo, a alimentação,
Exatamente, tá? Qual você deve escolher? Vai depender da sua sensibilidade, da sensibilidade interpessoal de cada pessoa, né? De cada indivíduo e do perfil nutricional que se deseja alcançar, tá certo? Vai depender do perfil nutricional. Então, eu citei aqui o perfil nutricional, tanto do leite de vaca quanto do leite de búfala, e falei quais são as diferenças. Então, principalmente está na beta-caseína. O leite de búfala só tem a beta-caseína A2. O leite de vaca tem a beta-caseína A1 e A2. Tá bom, pessoal? Gente, eu escrevi em parceria com uma nutricionista, o nome dela é Júlia. Se vocês quiserem encontrá-la, é @juliasengel. E nós escrevemos um texto explicando tudo isso que nós falamos aqui, tá? A hora que eu postar esse vídeo aqui, eu vou marcá-la aí se vocês quiserem dar uma conferida nesse texto, tá bem legal. Tudo isso que eu falei aqui tá escrito lá no Instagram dela, da Júlia, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Então, hoje era sobre isso que eu gostaria de falar. E amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário falando sobre um novo assunto e a gente vai estar fazendo esse desafio durante 21 dias. Muito obrigada por estarem aqui comigo, parabéns por estarem no pleno domingo ouvindo sobre proteína, enzima, carboidrato. Isso mostra que vocês são diferentes e estão procurando crescer e aumentar e ampliar o conhecimento de vocês. Tá ok? Daria para extrair a caseína do soro do leite? Qual metodologia usaria? Sim, você pode extrair com uma substância ácida, vinagre, qualquer ácido, ou uma enzima. Você adiciona e aí você extrai. É o mesmo procedimento para fazer queijo, tá? Você pega um ácido, pode ser um vinagre, que seja, adiciona, ela precipita, tá? O que acontece? A caseína, ela tem o ponto isoelétrico 6,5. O que significa isso? Significa que no pH 6,5 ela se torna insolúvel. Então, quando você adiciona o ácido ou o coágulo enzimático, ela atinge esse pH, fica insolúvel. Quando ela fica insolúvel, ela precipita, forma coágulo. Aí você consegue separar ela filtrando, tá? É facinho, tá? É isso. Tá ok? Mais alguma pergunta? Obrigada pela participação e parabéns por estarem aqui, viu? Estaremos aqui todos os dias durante 21 dias. Conto com a presença de vocês. Parabéns por estarem buscando conhecimento. Parabéns pelo interesse. Entendi, obrigada. Que bom que você entendeu. Qualquer dúvida, é só escrever. Eu vou postar esse vídeo aqui e fazer uma decantação por aqui. É só fazer em casa, dá para fazer em casa. Coloca vinagre e pronto. Com caseína, você pode colocar vinagre no leite, você vai ter a caseína precipitada, você filtra, você pode fazer queijo, você pode fazer requeijão, você pode fazer plástico. Existe plástico de caseína, eu fiz um post sobre isso, dá uma olhadinha lá no meu feed, tem um post explicando como fazer plástico com o leite, dá para fazer, porque a gente precipitando, você polimeriza, depois você coloca formol e dá para fazer plástico. É bem fácil, simples de fazer. Você está fazendo um bioplástico, é bem fácil de fazer também, tá bom? Mais alguma dúvida? Usando para fermentação? Fermentação, a gente geralmente utiliza a lactose, que é o açúcar, tá? Então, aí não seria a caseína, que é a proteína. Então, usaria o açúcar, porque na fermentação, geralmente, dependendo do micro-organismo que você for utilizar, você precisa fornecer para esse micro-organismo fonte de carbono. E a fonte de carbono mais utilizada, geralmente, são os açúcares.
tá? E no caso, então, do leite, você utilizaria a lactose como fonte de carbono. Então, por exemplo, quando a gente vai produzir um iogurte, a gente está fazendo uma fermentação lática. A gente faz a fermentação da lactose, que é o açúcar do leite. O que a gente adiciona no leite para fazer o iogurte? A gente compra um iogurte natural no mercado, que é cheio de bactérias lactobacilos vivos, ou seja, é um fermento natural, né? E aí você adiciona no leite, então esses micro-organismos vão fermentar o açúcar do leite e produzir ácido lático, que é o iogurte, tá bom? É isso, então existe essa diferença. Então, para você fazer a fermentação, o ideal é você usar a lactose, tá? A proteína você faz para produção de queijo, para produção de queijo e derivados, tá? E a fermentação mais seria usar a lactose, tá ok? Eu vou fazer aqui, durante esses 21 dias, sobre a fermentação, sobre a produção de iogurte, tá? E aí a gente vai falar sobre isso, fiquem atentos aqui na página. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Aproveitem. Então a gente vai encerrar por hoje. Hoje foi mais um dia onde a gente... Certo, fermentação com substrato adequado, exatamente. Você vai ter que saber que fermentação você quer fazer, qual é o micro-organismo que você quer fazer, utilizar e qual que é o substrato que você vai utilizar. Lactose, no caso, geralmente é o mais utilizado para fermentação. Tá bom? É isso. Tá certo? Então, gente, um excelente domingo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente aprendendo algo novo todos os dias, tá ok? Um abraço, obrigada por estarem aqui. Tchau, até a próxima.